Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Muito prazer em estar aqui novamente com vocês, sejam muito bem-vindos, professora Maria José. Esse é o módulo 3 da EJA. Estamos mais uma vez aqui juntos para podermos compartilhar nossos conhecimentos. E na aula de hoje nós vamos ter aula de ciência, módulo 3 da EJA. Em ciência hoje, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho sobre um fenômeno muito conhecido e muito bonito, quando as pessoas sabem que vai acontecer, né? Quando os estudiosos, os cientistas, né, falam que vai acontecer, muitas pessoas ficam ao ar livre, fora de suas casas, para poder ver acontecer. Que é o fenômeno chamado de eclipse. O que é o fenômeno chamado de eclipse? É quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. É quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Dessa forma, acontece uma sombra que fica escura. Essa sombra escura é chamada de fenômeno de eclipse. Nós temos também uma imagem que vai mostrar um pouquinho mais para vocês de como é que pode acontecer esse fenômeno de eclipse, tá certo? Irei compartilhar com vocês agora a imagem. Nessa imagem nós podemos observar aí a órbita terrestre, né? A Terra. Em seguida nós temos a Lua, o Sol. Nós temos também aí acontecendo um eclipse total e um eclipse parcial. Temos também aí a penumbra, que é a sombra que é formada, né, ao redor do planeta. E nós também, pessoal, vamos entender um pouquinho mais sobre os tipos de eclipse que podem acontecer, né? Existem vários tipos de eclipse que podem acontecer. Um exemplo, irei compartilhar uma imagem com vocês e essa imagem ela vai ter falando um pouquinho sobre cada tipo, tá certo? Primeiro nós vamos falar sobre os eclipses solares e depois sobre os eclipses lunares, tá bom? Então, os eclipses solares, nós temos o total, que é aquele onde a Lua cobre totalmente a luz solar e projeta uma sombra sobre a Terra. Nós temos também os parciais, que é quando a Lua não fica perfeitamente alinhada com o Sol. E aí só faz um girozinho, aquela penumbra entre a Terra, tá certo? Nós temos também os eclipses solares anelares, que o tamanho aparente da Lua não é suficiente para cobrir a luz solar e resulta no surgimento de um anel, onde fica em volta da sombra da Lua. Forma um anel que faz surgir uma sombra em forma de anel. Nós temos também os penumbrais, e como o próprio nome já diz, né, a superfície da Lua fica escura e faz uma penumbra. E nós temos também os lunares, que parte da Terra é projetada para a Lua. E nós vemos apenas a imagem, né, quando elas estão atravessando uma outra. Então, o fenômeno eclipse, pessoal, é um fenômeno que acontece, né? Às vezes, muitas pessoas ficam curiosas para entender tanto como funciona, como por ser muito bonito, né? As pessoas sempre ficam atentos para esse tipo de fenômeno, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Só para a gente fixar mais um pouquinho, repetindo mais um pouquinho só sobre o fenômeno eclipse, o que é que acontece no fenômeno eclipse, né? É quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. E aí nós vamos ter vários tipos de eclipse: totais, parciais, os que são apenas de penumbra, os que são apenas que formam um anel, tá certo? Então, o fenômeno eclipse é quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Boa noite para vocês, até mais!